Justiça do Trabalho promove Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, com o slogan "Outra forma de estender a mão é conciliar". Como agendar o processo para a Semana da Conciliação? Quais os processos que podem entrar nesse agendamento? Empregados e empregadores também podem agendar seus processos? Estas e outras perguntas serão respondidas pelo nosso convidado de hoje. Eu vou conversar com o juiz do trabalho Edilson Cortes. Ele é juiz auxiliar da Presidência e de Solução de Conflitos do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, agora no Justiça e Cidadania. De 16 a 20 de março, em todo o país, a Justiça do Trabalho promove a Semana da Conciliação Trabalhista. No âmbito de Rondônia e Acre, nós vamos conversar com o coordenador do Juízo de Solução de Conflitos, Edilson Cortes. Doutor Edilson, seja bem-vindo aqui ao programa Justiça e Cidadania. Eu agradeço pelo convite, por essa oportunidade de nós divulgarmos essa ação tão importante para os judicionados do TRT de Rondônia e Acre, TRT da 14ª Região. Doutor Edilson Cortes, ele é juiz titular da Vara do Trabalho de São Miguel do Guaporé, mas é o juiz auxiliar da Presidência do Tribunal e agora também coordenando o Juízo de Solução de Conflitos aqui de Rondônia e Acre. Doutor Edilson, essa semana que já está, é uma campanha de divulgação que vai estar acontecendo de 16 a 20 de março. Quais os benefícios da conciliação, doutor Edilson? Até é importante esclarecer isso, né? Os benefícios são diversos, A gente pode tanto fazer um enfoque para a própria administração da justiça, digamos assim, como na ótica dos judicionados, É importante esclarecer que essa Semana Nacional de Conciliação é a segunda edição promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que no âmbito da nossa justiça é o órgão administrativo máximo. E por coordenação dela, todos os tribunais do país estão engajados nessa concentração de esforços para a solução rápida dos conflitos trabalhistas, reforçando a ideia da justiça do trabalho como predominantemente conciliadora. A justiça do trabalho em si já é desde a sua criação, essa máxima. Sim, a busca da pacificação social, e nesses mais de 50 anos ela demonstrou que a conciliação é a maneira mais civilizada de se resolver um conflito judicial. É uma forma de pacificação mesmo. Pacificação social, tirando, digamos assim, aquela falsa ideia de que a principal função do juiz é a sentença, quando, na verdade, o nosso papel primordial é a busca pela solução do conflito, que, se for pela via da conciliação, ele vai alcançar um efeito social muito mais proeminente do que uma sentença, do que um acordo. E nessa semana de conciliação, ele entra em qualquer fase que esteja o processo, ele pode entrar, inclusive Sim. Em fase de execução. Sim. Qualquer tipo de processo, tanto aquele que acabou de iniciar, já teve, por exemplo, a primeira audiência, se teve ou não sentença, não tem problema, a parte pode pedir a inclusão do processo dela, em pauta, ela pode pedir, seja pessoalmente, o advogado que a representa, seja mediante o uso do nosso portal, pelo banner. Essas formas de acessar e buscar o agendamento. Por telefone, diretamente na vara onde o processo dela tramita. E também naqueles casos onde o processo já está na fase de execução, quer dizer, já teve uma sentença, já teve muitas vezes confirmação pelo acordo, já se iniciou a execução, penhoras de bens, mas não se chegou ainda a alcançar aquilo que o trabalhador precisa, que é o bem da vida que ele foi buscar, transformado em dinheiro, digamos assim. Exatamente, porque hoje já é sabido que o grande gargalo hoje da Justiça do Trabalho é a fase de execução, até fazendo um parênteses aqui, é a execução. Então, às vezes tem aquele processo que vem se arrastando, enfim, quer dizer, pode ser uma oportunidade, É uma oportunidade. De pôr um fim nisso. Sim, eu acredito que a gente pode dizer que os tribunais do país, mesmo na Justiça do Trabalho, eles têm números diferentes.
a gente pode dizer que o nosso esteja, né, numa situação privilegiada, porque praticamente nosso estoque de processo de execução, ele se equipara, por exemplo, mais de 25 anos de Tribunal do Trabalho em funcionamento, ele alcança o movimento processual de um ano, digamos assim. Sim. Se, por exemplo, aqui, em torno de 22 mil processos ao ano, nós temos menos do que isso de processo em execução. Ao longo desses quase 30 anos de tribunal. Exatamente, ao longo de quase 30 anos de tribunal. E mesmo assim sempre há esforços, né? O tribunal tem evitado esforços. E a gente sempre pretende diminuir esses números, né? Porque o que interessa para o judicionado é o bem da vida que ele veio buscar. E o senhor, na parte da coordenação de solução de conflitos, também está lá a questão dos precatórios. Quer dizer, precatório também pode entrar nessa semana da conciliação? Pode, é possível, os precatórios. No estado do Acre, por exemplo, que pelo sistema que o estado do Acre optou em promover o pagamento dos precatórios, que metade do orçamento que ele destina para pagamento de precatório é para ordem direta, ordem cronológica, e outra metade é para pagamento direto para as partes, através de acordo, sim, é possível, sim, nesse sistema, a solução de processo em precatório, né? Porque precatório tem que obedecer aquela ordem cronológica, a não ser esse sistema que o estado do Acre optou. Adotou. E também, mesmo no caso aqui de Rondônia, o estado de Rondônia, os municípios, é a possibilidade também de acordo, desde que o processo seja o primeiro da lista, por exemplo. É porque possível. O tribunal sempre foi aberto à questão de fazer termos de cooperação, né? De convênios. Convênio entre municípios, autarquias. Sim, para ver a desde a criação do nosso juízo de precatórios em 2002, desde então a gente sempre teve essa busca de solucionar também o pagamento dos precatórios, né? De incentivar que as autarquias, os municípios, né, através de seus prefeitos, o próprio governo do estado de Rondônia fizesse o pagamento de precatórios por meio de convênio. E nós tínhamos, até o advento da emenda 62, em 2009, o convênio com quase todos os devedores do estado de Rondônia. E deu uma baixa boa em termos de processo. Enquanto nós tivemos esses convênios, sim. E depois, com a centralização dos depósitos no Tribunal de Justiça, infelizmente, em relação a alguns, até 2012 foi muito bem, mas a partir de 2012, infelizmente, pelo critério utilizado pelo Tribunal de Justiça, né, pelo comitê gestor, a gente acabou sendo prejudicado, quer dizer, quem acabou sendo prejudicado foram os judicionados, né, trabalhistas. Agora, uma coisa, com relação a quem tem um processo hoje tramitando na Justiça do Trabalho, eu estou falando mais especificamente da jurisdição aqui nos estados de Rondônia e Acre, que é de onde nós estamos falando aqui, Porto Velho. O processo pode estar em qualquer fase, inclusive subido para o TST? Inclusive que esteja em grau de recurso, seja no tribunal, ele pode ser passível de processo. Ou esteja no Tribunal Superior do Trabalho, é possível. A parte faz o agendamento, e eu acredito que os juízes do trabalho, como todos estarão envolvidos nessa concentração de esforço durante essa semana, até mesmo se as duas partes estiverem presentes, eu penso que não há nenhum óbice em relação a isso, né, que de repente na Semana Nacional de Conciliação, entre 16 e 20 de março, as partes comparecem querendo a inclusão do processo deles, eu acredito que nenhum juiz vai se obstar, vai obstar que seja incluído o processo dele, que ele sente, converse e avalie também os termos do acordo, né? Porque a gente sempre reforça que não é acordo a qualquer preço, né? É um acordo que seja bom para ambas as partes e que não seja um motivo de ofensa à ética, né? E aos valores que... Questão razoável, né? Exatamente, tem que ser algo de equilíbrio. Então, se você tem processo tramitando na Justiça do Trabalho, não só aqui, mas em todo o país, é uma oportunidade de você solucionar. Tem aí a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que acontece de 16 a 20 de março em todo o país, na 14ª região também, e por isso que eu estou conversando aqui com o juiz Edilson Cortes, tirando todas essas dúvidas. Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já já para continuarmos a nossa entrevista aqui do Justiça e Cidadania.
Uma outra forma de estender a mão é conciliar. Fazer um acordo é a forma mais rápida e eficiente de resolver conflitos. Semana da Conciliação Trabalhista. Estender a mão é um gesto que pode ser feito a qualquer momento. Conciliar também. Estamos de volta. Eu estou conversando com o juiz do trabalho, Edilson Cortes. Ele é juiz auxiliar de solução de conflitos do TRT da 14ª Região, abrangendo os estados de Rondônia e Acre. E o tema do programa de hoje é Semana da Conciliação. O que você pode fazer para buscar a solução do seu processo, o agendamento do seu processo, para então pôr fim a essa demanda? Tanto empresários como empregados, né, doutor Edilson? Exatamente. Às vezes, porque tem empresário que tem várias demandas pequenas, ele pode ser uma oportunidade de sentar e resolver. Resolver, porque eu acho que pendência financeira ninguém quer ter, né? E seja empresário, seja um empregador individual, né? Ou até mesmo de lides domésticas, né? É uma oportunidade de resolver, né? O conflito, o processo que ele tenha, independente do valor do processo. E tira esse processo da sua cabeça, né? Resolva. E o importante, na verdade, é a solução que o senhor tem dito e outros magistrados que por aqui passam também, que a Justiça do Trabalho, quer dizer, a efetividade é o dinheiro no bolso do trabalhador. Exatamente. Essa é a efetividade, né? Eu acho que, digamos, cada um com a sua preocupação, mas Exatamente. Eu acredito que a do juiz também é essa, né? Se houver a condenação, né? Não é... se houver a condenação, reconhecimento de algum direito, é que determinado tempo, quem tem direito saia satisfeito. Quer dizer, tenha realmente o bem da vida que ela foi buscar, né, satisfeito. No âmbito de Rondônia e Acre, quantas unidades estão envolvidas nessa Semana Nacional de Conciliação? As 32 varas e o próprio tribunal, né? Todos estarão envolvidos nessa semana de... Também o juiz auxiliar de solução de conflitos, a própria turma, pleno, sim, todos os processos. Todos os juízes de primeiro e segundo grau, né? Mas servidores também envolvidos? Sim, porque os servidores, é um mutirão, na verdade. Por exemplo, todos os servidores estarão envolvidos, porque a orientação é que haja realmente a concentração de esforços para a Semana Nacional de Conciliação, né? Que sequer haja, a não ser atos urgentes sejam praticados, é óbvio, como são praticados mesmo em feriados, finais de semana e férias, recesso de final de ano, né? A não ser os atos urgentes, os atos principais que serão praticados serão os processos que são incluídos na pauta, né, de conciliação, né? Agora, uma dúvida que pode surgir com o cidadão que contratou um advogado e está tramitando com acompanhamento de advogado. Como que ele pode fazer para agendar o processo dele? Procure o seu advogado e tente, né, verifique, porque o advogado conhece o processo, né, e ele tem acesso à outra parte, né? Na verdade, se no processo judicial as duas partes estão assistidas por advogados, há uma obrigação ética de que sejam chamados para sentar à mesa também, né? O senhor falava que a segunda Semana Nacional, né? Então, do ano passado, final do ano passado, teve a Semana da Conciliação, que o tribunal participou efetivamente, né, com as 32 varas. E qual foi o balanço e o que se espera para 2015 agora? Quer dizer, o que conseguiu em 2014? No ano passado, foram incluídos em torno de 1.700 processos em pauta, né, para a conciliação. Desse total, nem todos compareceram, né, mas 90% dos processos que foram incluídos em pauta teve realmente audiência, né, e perto de 800 processos ocorreu a conciliação, né, que resultou em quase 8 milhões de reais que foi o balanço, né, daquela semana em 2014. Em uma semana. Movimentou quase 8 milhões. Já movimenta a economia, né, das pequenas cidades. Do município, né? Então, tá aí é uma questão, né? E hoje, por exemplo, a pessoa que quer agendar, como é que ela faz? Ela tem várias formas de fazer o agendamento. Para quem ligou agora, né? Para fazer o agendamento. Você tem um processo tramitando na Justiça do Trabalho,
aqui de Rondônia e Acre, ou de todo o Brasil, mas aqui nós estamos falando mais especificamente como vai ocorrer aqui, né, doutor Edilson? Como que a pessoa faz para ter o seu processo agendado? Vamos assim separar, né? O geral, digamos assim, o comum é que a parte interessada, né, indique, ou pode ser ambas as partes, né, do processo, autor e réu, reclamante e reclamado, né, peçam o agendamento do processo, né, mas pode ser uma das partes também, ou o reclamado peça o agendamento, ou o reclamante venha, ou seus advogados respectivos peçam a inclusão do processo em pauta, né, e a vara do trabalho irá citar a outra parte, quer dizer, vai convidar, vai intimar a outra parte, né, propriamente citação, mas intimação da outra parte, né, comunicando da data que o processo será incluído em pauta, né, se for esse o entendimento do magistrado que conduz a vara, né. E pode ser através do portal do tribunal, que inclusive está aí no seu vídeo. Você clica nesse banner da conciliação. Muito fácil, que já vai direto, você preenche os dados. Basta clicar, preencher o seu nome, né? Se você for autor, se for reclamado, colocar o número do processo, indicar o seu e-mail, né? E clicar no enviar, que automaticamente aquela informação irá para a vara onde tramita o processo. E nessa ficha você está vendo embaixo aí que tem os telefones das unidades, né? Qualquer dúvida você clica e ligue diretamente para a unidade onde está o seu processo. Isso, não é isso? Isso. Quer seja qualquer vara da 14ª região, que são 32. 32 varas. Atendendo, né? Tanto em Rondônia quanto no Acre, atendendo aí toda a população. Doutor Edilson, mais alguma informação que o senhor julga importante para que as pessoas não percam essa oportunidade de solucionar o seu processo? Não, é só reforçar, né, de que fazer um convite, né, até mesmo aproveitando o slogan desse ano, né, que outra forma de dar a mão é conciliar, né, reforçando a ideia de que para que a conciliação ocorra é necessário um ato de vontade conjunto, não apenas um ato de uma das partes, né? Cada um tem de vir com um espírito, digamos, de chegar a um consenso, né? a um senso comum em relação àquele problema, né? E que seja resolvido de forma pacífica, né? De forma harmônica. O senhor já viu, por exemplo, o juiz já viajando nessas unidades aí do interior e do Acre também, algumas situações que envolveram conciliação, assim, de forma inusitada, porque nem sempre, às vezes, é aquela briga pelo valor do processo, pelo valor em pecúnia, em dinheiro, né? Às vezes envolve às vezes, questões emocionais, né? O senhor até outro dia comentava isso. É verdade, nem sempre o autor, quando entra com a ação, ele está pensando, digamos assim, estritamente no dinheiro, né? Muitas vezes é um contratempo que teve na relação de trabalho, né? Porque a gente sabe que a relação de trabalho é uma relação pessoal, né? Muitas vezes, principalmente em pequenas empresas, né? Onde existe, digamos assim, um compartilhamento, um convívio, e muitas vezes existem situações que não são bem esclarecidas, né? Às vezes uma das partes acha que acabou sofrendo um dano moral, por exemplo, né? E vem buscar reparação. E às vezes vem com uma mágoa que essa mágoa está machucando mais do que o processo. Ou falta de pagamento de hora extra, falta de pagamento eventual de um benefício, né? Às vezes é verdade. Às vezes... Uma vez o juiz Lafitte, que inclusive já se aposentou, uma vez ele contou que a conciliação foi apenas um abraço e um pedido de desculpas. Então são coisas que parecem complicadas e às vezes numa conciliação que vai se descobrir que não é tão complicado a solução. A gente, lógico, tem outras demandas que já exigem um pouco mais. Mas nós vamos a um breve intervalo. No próximo bloco nós teremos o Fala Cidadão e a juíza do trabalho, Fernanda Constantino, vai responder os questionamentos dos cidadãos aí que fizeram a nossa pergunta nas ruas. Aí Justiça e Cidadania volta já já.
Uma outra forma de estender a mão é conciliar. Fazer um acordo é a forma mais rápida e eficiente de resolver conflitos. Semana da Conciliação Trabalhista. Estender a mão é um gesto que pode ser feito a qualquer momento. Conciliar também. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o juiz Edilson Cortes, que é juiz auxiliar da presidência e também auxiliar de coordenação de solução de conflitos do TRT da 14ª Região. Nós vamos agora a algumas perguntas das ruas com o Fala Cidadão e quem responde é a juíza do trabalho, Fernanda Constantino. Vamos à primeira pergunta. Eu queria saber qual é o limite de horas extras que eu posso trabalhar por dia. Jéssica, a Constituição Federal estabelece que o empregado deve trabalhar no limite de 8 horas por dia, mas pode fazer até 2 horas extras, ultrapassadas essas 8 horas de trabalho, se necessário e se for estipulado no contrato por escrito ou na convenção coletiva. Existem também algumas categorias que são diferenciadas em razão da função. A título de exemplo, o pessoal que trabalha na área de saúde, os vigilantes, que trabalham em jornada de até 12 horas corridas, com outras folgas diferenciadas também de 36. Quando você faz horas extras, você vai receber as horas extras trabalhadas com um adicional de 50% e até de 100% trabalhadas em domingos e feriados, a não ser que você firme um contrato de prorrogação de jornada de trabalho. Aí você pode compensar a hora extra com folga. E aí o bom para você é que você tira folga num dia que você precisar e para a empresa ela economiza o pagamento das horas extras. E da mesma forma, ela é benéfica às horas extras porque você também recebe a mais e para a empresa ela fica tranquila que você tem que trabalhar os dias corretos. Vamos a mais uma pergunta. Eu queria saber se eu me machucar ou ficar doente no trabalho, a empresa tem que me ajudar? Lohane, sim. Todo trabalhador que se acidenta ou fica doente no trabalho, o empregador responde. Como? Os primeiros 15 dias de atestado que você ficou doente, ou você vai se afastar normalmente, não vai ter descontadas essas faltas. Aí você recebe salário pago normalmente pela empresa. Os próximos dias de afastamento, ou seja, após o 15º dia, você já vai dar entrada no seguro junto à Previdência Social. Um salário que é o benefício doença ou doença acidentária. Além desse benefício, se acontece de você ficar num acidente hospitalizada, a obrigação da empresa é te levá-la a um atendimento público e custear as despesas. Essas despesas, na verdade, acabam sendo objeto de uma reclamação trabalhista, porque, à primeira vista, a empresa não tem obrigação de pagar adiantado as custas dessas despesas, mas após ela será responsabilizada se tiver culpa no evento do acidente e terá que pagar sim todos os gastos tidos com o empregado desde a época do afastamento. E agora a doutora Fernanda responde a terceira pergunta do Fala Cidadão. Quais são os cuidados necessários para prevenir o acidente do trabalho? Leandro, então, para prevenir acidentes no trabalho, todos devem participar, trabalhadores e empresa. A empresa deve fornecer, a título de exemplo, os equipamentos de proteção individual. O pessoal chama de EPIs. São as botas, uniforme, luva, máscara, capacete, protetor auricular. Dependendo da profissão, cada um desses elementos é muito importante para a segurança do trabalhador. Além disso, o trabalhador deve ser treinado para a função. Ele tem que saber exatamente como proceder para que não proceda de forma equivocada, sem treinamento e acabe se acidentando. Além disso, o trabalhador ele deve estar com a sua saúde em dia, ou seja, realizar com frequência os exames médicos periódicos, porque o empregado doente, que já está padecendo de dores e não consegue efetuar já com destreza o seu trabalho, tem a maior chance de se machucar. Por isso que as empresas também devem seguir a jornada de trabalho regular, ou seja, fazendo menos horas extras, o trabalhador tem chance menor de se acidentar,
que depois de 8 horas de trabalho, a chance aumenta com relação a acidentes. Então, devemos também seguir as pausas, né, o intervalo intra-jornada, parar para fazer sua refeição e o descanso e trabalhar de melhor forma possível, todos atentos para que não ocorram acidentes de trabalho. Para encerrarmos o Fala Cidadão, vamos à quarta e última pergunta de hoje. O que é descanso semanal remunerado? Jean, descanso semanal remunerado, como o próprio nome diz, é um dia de descanso que o trabalhador tem direito de folgar e receber ele como se fosse um dia trabalhado. Na Constituição consta esse direito dos trabalhadores, ou seja, normalmente o trabalhador trabalha 6 dias da semana e folga 1, preferencialmente aos domingos. Mas existem também categorias que podem trabalhar aos domingos, como o pessoal do comércio, que abre, né, as portas nesse dia, e você pode ter a folga em outro dia da semana, desde que uma vez no mês você tire o domingo de folga, para gozar desse dia de descanso com a sua família. Esse dia ele é chamado de folga remunerada porque você recebe ele mesmo sem trabalhar. Ou seja, as pessoas que recebem um salário mínimo ao mês, já está incluído o recebimento por 30 dias de trabalho, sendo que você tem o dia de folga que você não trabalha. Então é isso. Este foi o Fala Cidadão de hoje. E o tema do programa de hoje foi Semana Nacional da Conciliação. Nosso convidado, juiz do trabalho Edilson Cortes, juiz auxiliar da Presidência e da Solução de Conflitos do TRT da 14ª Região. Doutor Edilson, eu quero agradecer aqui a sua participação no programa e gostaria de abrir aqui para as suas considerações finais e também reforçar para as pessoas sobre que forma podem fazer para agendar os seus processos. Então, a Semana Nacional vai acontecer 16 a 20 de março. Né, e o agendamento é importante que seja em data anterior a essa, né, através pode usar o banner que está disponível no nosso site do tribunal, né, www.trt14.jus.br, ou através dos telefones que nós já fornecemos, ou mesmo pessoalmente. Né. E se porventura as partes chegaram a um consenso apenas durante a Semana Nacional, nada impede que ela compareça na vara ambas, né? E peça lá durante a semana o agendamento do seu processo, a inclusão na pauta, né? O importante é buscar a solução. Exatamente. Muito bem, muito obrigado pela sua entrevista aqui. O Justiça e Cidadania fica por aqui e você pode assistir a esse e aos demais programas Justiça e Cidadania através das redes sociais que estão no seu vídeo. A gente volta na próxima semana.